Sétimos anos, professora Silvia, Ciências, Escola João Salto. Apostila 3, páginas 32 a 42. Tema: Aves, o sangue quente. Nessa aula, estudaremos as aves e suas principais características. O título de nossa aula, Aves, o sangue quente, já nos mostra uma característica desse grupo de seres vivos. As aves são endotérmicos ou de sangue quente, isto é, mantém constante a temperatura do corpo, mesmo com as variações da temperatura ambiente. Como elas conseguem fazer isso? O controle da temperatura é mantido pela circulação completa, isto é, as aves têm um coração com 4 cavidades, 2 aurículas e 2 ventrículos, no qual o sangue venoso, rico em gás carbônico, não se mistura com o sangue arterial, rico em oxigênio. O Aquecendo mostra um quadrinho com um diálogo entre aves. Os sons ou o canto emitido pelas aves acontece por meio da siringe, que faz parte do sistema respiratório. A siringe localiza-se na extremidade inferior da traqueia. A função do canto ou vocalização é um fator biológico ligado ao comportamento das aves em relação ao ambiente. Através do canto, elas se comunicam entre seu próprio grupo social ou com outras espécies. Uma interação social, um cortejo para atrair a fêmea ou um alarde, que é um sinal de perigo, por exemplo. As aves são seres vertebrados, bípedes, possuem 2 pés. E desenvolveram a capacidade de voar. Para isso, observamos as seguintes adaptações nas aves. Possuem o corpo com formato aerodinâmico, os membros superiores transformados em asas. Ossos pneumáticos são mais leves, são ocos. Osso externo, o peito, com quilha ou carena, no qual se prendem os músculos que movimentam as asas. Sacos aéreos, que são pares de bolsas que saem dos pulmões, cheios de ar quente, facilitam o voo, facilitam a flutuabilidade das aves. As penas, característica exclusiva das aves, fazem um revestimento bem leve do corpo e mantêm a temperatura corporal. Não possuem bexiga que retém urina. Nas aves aquáticas, encontramos a glândula uropigiana, que localiza-se na região caudal. Essa glândula armazena uma substância oleaginosa, que serve para impermeabilizar as penas e a ave não encharcar. E nas outras aves, esse produto lubrifica as penas, mantendo-as flexíveis. As aves dividem-se em 2 grupos, ratitas e carinatas. Ratitas, as aves que pertencem a esse grupo não possuem quilha ou carena no osso externo, por isso não voam. Um exemplo, ema, avestruz, etc. E as aves carinatas são aquelas que voam, possuem quilha no osso externo. Exemplo, sabiá, pato, perdiz, coruja, gavião, etc. Alimentação nas aves. Ao observar o bico das aves, podemos descobrir os seus hábitos alimentares. A diversidade de bicos nas aves está intimamente relacionada à sua alimentação. Vamos ter aves carnívoras, aves insetívoras, aves que se alimentam de sementes, aves que alimentam-se do néctar das flores, etc. O sistema digestório das aves
é completo, apresenta um papo onde os alimentos são amolecidos. O estômago é dividido em proventrículo para a digestão química e a moela para a digestão mecânica. Quanto à excreção, é importante destacar que as aves possuem 2 rins que eliminam uma urina esbranquiçada com pouca água, juntamente com as fezes. Esse material é eliminado pela cloaca. A cloaca é uma cavidade comum aos sistemas digestório, urinário e reprodutor. E lembrando que é por onde saem os ovos também. As aves eliminam um resíduo nitrogenado, o ácido úrico. Quanto à reprodução das aves, todas são ovíparas. Observamos ainda o dimorfismo sexual, que são diferenças externas entre machos e fêmeas. Serve para a atração sexual na época da reprodução. Os machos são mais coloridos. Apesar de sermos um dos países com a maior diversidade de aves do mundo, cerca de 2.000 espécies, isso também causa muitos problemas, como o tráfico de animais silvestres. Mesmo quando recuperados, muitos estão mortos, machucados, mutilados, etc., e precisam de reabilitação para serem devolvidos à natureza. Lembre-se, a ave bonita é a ave solta na natureza. Para concluir o estudo das aves, responda as questões das páginas 38 a 42. Bons estudos!